Perfeito. Vou colocar agora para gravar perfeitamente. Muito bem, perfeito. Como todos os webinários, vocês, ao acederem ao webinário, vocês sabem que esse webinário depois vai para a nossa página do YouTube. Quem não pode assistir desde a nossa página do YouTube, será muito bem-vindo, e agradecemos a subscrição, porque assim vocês ficam sabendo o que rola de novo na nossa página e quais são as novidades que nós temos em termos de vídeos e lançamentos de informações, etc., a partir da nossa página do YouTube. Então, se agradece que vocês depois deem uma passadinha por lá e se subscrevam à página, se é que não fizeram. E seguir também a gente nas redes sociais e no LinkedIn, que nós estamos bastante presentes, onde ficam sabendo das nossas atividades e informações. Muito bem. Ao participar do webinário, automaticamente vocês estiveram de acordo com que essa imagem pode ser gravada, imagens de vocês podem ser gravadas nas perguntas ou mesmo durante a execução do webinário, pelo qual está feita o devido disclaimer de proteção de dados. Bem, vamos falar sobre esquemas Ponzi. Primeiro, aqui, como sempre, fazemos aqui uma pequena apresentação de quem é a PetroShore Compliance e de quem sou eu. A PetroShore Compliance é uma empresa dedicada à prevenção da investigação e da delinquência corporativa. Estamos sediados em Espanha e também temos uma empresa constituída e legal, em funcionamento perfeitamente legalmente estabelecida e inscrita em todas as autoridades angolanas. Nos dedicamos à investigação, nos dedicamos à prevenção e à consultoria e à formação. Fazemos as formações técnicas através da nossa PetroShore Compliance Training Center, que é um centro registrado no INEFOP, de Angola. Somos representantes para a África da Fundação Behavioral Law, que é uma fundação espanhola, a principal fundação europeia em termos de comportamento humano. Vou colocar aqui mais bonitinho, assim vocês podem ver melhor. Ok. E nos dados de 2019, tivemos mais de 400 formandos em 25 cursos, o que já superamos na primeira parte do ano 2020, já superamos esse número de formandos, passei até, para quem se inscreveu no webinário, passei até os números que nós temos agora acumulados até 31 de julho. E minha apresentação, tenho um mestrado em crimes financeiros, compliance penal, documentoscopia, grafotecnia e grafologia. Estou fazendo outro mestrado agora sobre criminal profiling. Sou perito judicial especialista externa em prevenção de branqueamento de capitais, reconhecida pela CEPBLAC, equivalente ao UIF na Espanha. Na UIF, as pessoas obrigadas são os sujeitos obrigados à prevenção de branqueamento de capitais são obrigados a serem validados por um especialista externo que possa comprovar toda a sua documentação de AML, que está conforme a lei. Eu sou uma dessas especialistas. Sou perito judicial em proteção de dados pessoais, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, na Lei Orgânica de Proteção de Dados. Especialização em detecção de mentiras e linguagem não verbal pela Fundação Behavioral Law, especialização em cibersegurança pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e tenho uma especialização em gestão de riscos pela Universidade de Catalunha. Sou, portanto, administrador da PetroShore Compliance, tanto em Espanha como em Angola, presidente da Associação World Compliance no capítulo Angola, docente do mestrado de Segurança Pública do Instituto Serra Vandunen, e a CPC, e docente no mestrado de Prevenção e Branqueamento de Capitais da Universidade Agostinho Neto. Bem, já feitas as apresentações devidas, eu acho que quem já veio acompanhando as nossas informações e os nossos webinários já sabem o meu currículo de cor e salteado, mas quem nunca esteve conosco, pois é bom fazer as apresentações para saber com quem é que está a falar. Ok. Vamos lá para frente, aqui temos a agenda do webinário de hoje. Primeira coisa, quem foi Charles Ponzi? Se vamos falar do esquema Ponzi, pois logicamente temos que apresentar quem assim o criou, não é? O que é um esquema Ponzi, o que é uma fraude piramidal, que não é a mesma coisa, uma fraude piramidal que um esquema Ponzi, muito embora
Existe a tendência de confundir os dois, certo? Então, é uma das coisas que nós vamos estar esclarecendo. A diferença entre o Ponzi Scheme e a fraude piramidal. Bernard Madoff, o maior esquema Ponzi da história. Como podem participar os bancos nos esquemas Ponzi? Os bancos que foram acusados de participação, algum deles, porque nós temos mais de 20 bancos a nível mundial, mais de 30 bancos a nível mundial, porque não, o único esquema Ponzi da história não foi o do Madoff, foi o maior, mas não o único. Logo, as medidas preventivas e detectivas do compliance. O que é que o compliance bancário tem que fazer para evitar os esquemas Ponzi e poder fazer a sua devida notificação e atentada ao IFE para evitar esse tipo de esquema. E logo vamos à sessão de perguntas e respostas. Tudo isso tentamos fazer dentro de 1h30, pelo qual vamos que senão vamos tarde. Muito bem. O que é um esquema Ponzi? Vamos lá. O esquema Ponzi é uma operação de investimento que ela é fraudulenta, certo? Ou seja, envolve pagamento aos investidores, mas não é a partir de receita real obtida pela empresa, certo? Mas a partir do próprio dinheiro ou a custa do dinheiro recebido dos investidores que chegam posteriormente. Ou seja, como é que funciona? Eu crio um fundo de investimentos, certo? Prometo uma certa rentabilidade que seja atrativa, vamos supor um 25% ao mês, certo? Então, você investe o seu dinheiro, vamos supor que você vai investir $1 milhão, aí eu vou devolver $1.250.000. Bem, com esse $1 milhão que você me deu, e o mais $1 milhão que o outro deu, e mais o outro $1 milhão que o outro deu, aí vai se mantendo esse esquema. Ele é um esquema acumulativo, em que o que recebeu, o que entrou antes vai receber dos que vêm depois. Então, logicamente, ele é um esquema insustentável por si só. Por quê? Porque não existe outra receita que não a promessa de devolução, ou seja, o depósito realizado pelos investidores. Então, por isso que é um esquema fraudulento. Porque a única fonte de ingresso é a criação de novos investidores. A partir do momento que o esquema deixa de ter novos investidores, não tem como pagar os investidores anteriores. Então, vamos colocar que todo o esquema realizado dessa forma, que ele é controlado por um fundo de investimento, certo? Ele vai ser um esquema Ponzi, que ele promete muita ganância por acima do valor do mercado, durante um período de tempo muito curto, certo? Ou seja, essa ganância, vamos supor que o valor do mercado está em 10%, ele vai prometer para você um 20%, mas na realidade essa promessa ela não deixa de ser fraudulenta porque ela é insustentável, certo? Ou seja, se o valor do mercado está sendo um 10%, mesmo que ele aplicar esses valores, não vai conseguir uma rentabilidade de um 20% que ele lhe prometeu. Ele vai ter que tirar esse dinheiro dos novos investidores para poder lhe pagar. Então, no final das contas, isso se converte numa bola de neve fraudulenta, certo? E isso, ao ser uma fraude, o que é que gera? Branqueamento de capitais. Nós sabemos que o branqueamento de capitais, ele é a sequência, certo? É um crime que ele é uma sequência de um crime precedente, e esse crime precedente pode ser um ganho ilícito, certo? A obtenção de uma vantagem ilícita, uma obtenção de um produto de crime, que é, nesse caso, o esquema Ponzi seria o produto do crime, porque, na verdade, não é um investimento real. As pessoas acreditam que estão recuperando seu dinheiro, mas não estão recuperando absolutamente nada. Você faz o depósito, simplesmente, todos os meses, do valor desse investimento, não é? Ou seja, se prometeu um 20%, desse 20%, mas o capital ele fica aí depositado para alimentar essa roda que não para de crescer, ok? Existem diferenças, logicamente, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante com os esquemas piramidais,
Mas o esquema Ponzi ele é muito específico, certo? Como nós vamos ver, ele é muito delicado, certo? Porque existe esquemas Ponzi a nível do mundo hoje em dia acontecendo, ok? Ou seja, em diversos países nós temos aí esquemas Ponzi acontecendo, e se nós não tivermos cuidado, os nossos próprios bancos podem cair nesse tipo de esquema, certo? Os nossos clientes podem cair nesse tipo de esquema. Ou nós mesmos, não é? Por que não? Bem, primeira coisa, vamos estudar, ver quem é que foi Charles Ponzi, não é? O contexto do seu esquema. Charles Ponzi, o que ele fez? Ele criou um contexto onde ele trabalhava com cupons de resposta postal internacional, certo? Eles podiam ser trocados por selos nos outros países. Ponzi, então, teve a grande ideia que percebeu que comprar esses cupons de resposta num país onde a moeda era muito fraca, ele podia resgatar por selos num país onde a moeda era forte, obtendo um pequeno lucro com a diferente taxa de câmbio. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma moeda fraca e uma moeda forte. Então, aí o que ele fez aí foi um pouco de, vamos colocar um pouquinho de arbitragem, né, nessa transação. Ele descobriu que podia comprar cupons de resposta, desculpa, espanhóis por 1 cêntimo e resgatá-los nos Estados Unidos por 10 cêntimos. E a Ponzi pensou que podia tirar partido da diferença entre as moedas americanas e estrangeiras utilizadas para comprar e vender ação no correio internacional. Então, o esquema Ponzi ele não começa com uma ideia de fraude, ele se converte numa fraude, certo? A grande maioria dos esquemas Ponzi, ou pelo menos os mais famosos, eles não começaram sendo a pessoa falando, olha, vou criar uma fraude. Não, começa normalmente como um negócio legítimo, mas depois ele se converte, devido à sua própria insustentabilidade, ele acaba se convertendo num negócio fraudulento. Okay? Logo temos aqui, Carlos Ponzi, aqui o cidadão aqui, Charles Ponzi. Quando foi para os Estados Unidos, começou a sua vida chamando-se Carlo e logo passou a se chamar Charles. Charles Ponzi nasceu como Carlos Ponzi em 1882, migrou para os Estados Unidos em 1903 e desde o começo ele teve alguns problemas falsificando cheques e cometendo os outros pequenos crimes, falsificação documental, roubos, etc. Nos Estados Unidos e no Canadá, onde ele também viveu algum tempo. Durante os primeiros 12 anos da vida dele nos Estados Unidos, ele teve aí algum que outro problema com a justiça devido a pequenas estafas, a pequenas burlas. Em 1908, em Boston, ele casou com uma outra imigrante italiana e no ano seguinte iniciou também em Boston o grande e famoso esquema da fraude. Durante alguns meses, enquanto durou a fraude, foi uma das pessoas mais admiradas de Boston e dos pilares da comunidade. Não é? Ou seja, ele foi para a prisão várias vezes nos Estados Unidos e também no Canadá, e em 1934 foi deportado de volta para a Itália. A gente tentou fazer também, já agora de forma bastante consciente, fazer alguns outros esquemas, mas não teve muito sucesso, e acabou indo para a terrinha brasileira, onde trabalhou como representante das linhas aéreas italianas, não é, que até que foram fechadas por causa da guerra. O Brasil, durante uma temporada no começo do século XX, sabem que teve muitíssima imigração italiana, muitíssima imigração europeia, então, logicamente, ele aproveitou aí o bonde e foi para as terras brasileiras. Morreu em janeiro de 1949 num hospital para indigentes no Rio de Janeiro. Mas não antes de ganhar muitíssimo dinheiro com o esquema fraudulento mais famoso da história, que foi o esquema Ponzi. Ponzi disse, qual foi o esquema que ele montou? Ponzi disse aos investidores que iria proporcionar um rendimento de 40% em apenas 90 dias, em comparação dos 5% que realmente dá a conta anual de poupança. Ou seja, nós vemos aqui que é um rendimento muito por em cima do mercado. Ninguém está com o som ligado? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não. Okay. Depois do período de 3 meses, os seus investidores terem terminado,
eles foram reembolsados com juros que não era de 40% garantido, mas passou a ser uns 50%. Olha só que, imagina só, o mercado está dando uns 5% anual e ele promete um 40% em 90 dias, e no final dos 90 dias ele não dá um 40%, ele dá um 50%. Então, realmente, parecia ser um negócio da China, não é um negócio super rentável. Os investidores reinvestiram alegremente todo o dinheiro e difundiram a palavra que o Ponzi era o homem do momento que deviam negociar com ele. Então, ele foi crescendo o esquema e Ponzi descobriu que esses IRPCs eram emitidos só para conveniência dos clientes postais que utilizavam o correio internacional, porque era um número limitado de cupons que eram emitidos por ano. Então, não se tinha como manter sustentável esse sistema de investimento que ele tinha em mente. Ou seja, no início do esquema, como eu falei anteriormente, a ideia não era burlar ninguém, certo? Era realmente fazer aí o sistema de investimento, mas sem provocar danos colaterais. De fato, o governo espanhol emitiu mais de $1 milhão de cupons, certo? O Ponzi voltou a receber encomendas tão grandes que não havia maneira possível de conseguir IPRCs suficiente para cobrir. Assim, ele roubou a Pedro para pagar a Paulo. Logicamente, ele começou a tirar de uma pessoa para outra. Por quê? Porque ele já não tinha como comprar o cupom, porque o cupom era um número limitado, certo? Então, ele acabou tendo que fazer negociações entre as pessoas. Ele teve que aí tirar de um para colocar em outro, reembolsando os investidores anteriores com os fundos retirados de investidores posteriores. Então, as pessoas que chegavam para o fundo de investimento acabavam tendo que pagar os anteriores. E a partir daí é que se lançou a ideia, se acabou acunhando o nome de Ponzi Scheme. O Otávio faz uma pergunta. Não consegue me escutar, o Otávio. Otávio, é uma questão aí do teu telefone. Eu não posso, desde aqui eu não posso fazer nada, tá? Infelizmente, não é da minha parte, pelo qual, quando não é da minha parte, eu não posso aqui te ajudar, tá? Tá com problema no som, Rosário. Bem, então, no final, eu espero que vocês tenham entendido que o esquema Ponzi, ele é sempre um investidor que chega, ele vai cobrir o investimento que já está realizado do antigo, certo? Porque não há maneira de manter de forma sustentável esses investimentos, ok? Se alguém não entendeu, por favor, me pergunte que eu volto a explicar. Andréa, Oi! é o Congo. Oi, Congo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Essa questão que está aqui a levantar sobre o esquema Ponzi, eu posso tentar relacionar com os investimentos que são feitos nos fundos de garantias? Não necessariamente, não. Porque uma coisa é o fundo de garantia que ele está garantido, tá? O esquema Ponzi, ele vai ser um esquema específico, certo? Porque, aliás, na literatura já se tentaram relacionar até os bancos com o esquema Ponzi, certo? Ou seja, até a própria movimentação bancária com o esquema Ponzi. Não. A partir do momento que você tem um fundo garantido, certo? Ou seja, o que ele está te garantindo é a variação do mercado. Tá? Ele não está te garantindo. Ele é um fundo protegido, um fundo com uma garantia no mercado, não um fundo por tempo indeterminado, como é o esquema Ponzi. Certo? Ou seja, aqui nós estamos falando do esquema Ponzi como um fundo garantido, por quê? Porque você pode reinvestir ao longo do tempo, certo? De maneira indefinida. Então, aí onde se mantinha o tipo de esquema. Tá? Ok, obrigado. Nada. Oi, Alves, tudo bem? Que agora eu te vejo aqui no vídeo. Espero que esteja tudo bem contigo. Olá, André. Tudo jóia. Como é que está você? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, tudo bem. Estamos esperando aqui a edição do a sua segunda edição do livro ou a edição do seu segundo livro. Para quando é que vem?
As coisas estão a ser cozinhadas ainda. Ah, tá ok. Quando estiver já no final do cozinhamento, você avisa para a gente que o primeiro foi bastante bom. Sabe que o Obrigado. Alves escreveu um livro sobre branqueamento de capitais aqui em Angola, sobre prevenção de branqueamento de capitais, e agora vai para o seu segundo livro. Está fazendo investigações bastante interessantes, pelo qual acompanho o trabalho dele, que está sendo muito bom. Logo que tiver, pronto, vai saber. Tá bom, então, ótimo. Ok, vamos lá então. Então, à medida que o Ponzi ele pagava as notas vencidas, detidas pelos primeiros investidores, a notícia de enormes lucros, quer dizer, logicamente isso se espalhou pela cidade, né, levando os investidores gananciosos e créditos a um frenesi. Então, teve aí uma necessidade, não foi difícil continuar a encontrar pessoas que queriam fazer esse tipo de operação, porque, claro, imagina só, a cada 90 dias, 40% de rendimento, ele era bastante positivo. Então, eles pensavam que esse esquema do Ponzi era de forma segura, fácil, e realmente podia multiplicar e sustentar as suas poupanças. No momento que isso foi descoberto pela autoridade, por quê? Porque isso, primeiro, ele entra dentro de um delito de insolvência punível, certo? Porque a partir do momento que não existe uma estrutura onde se dá uma rentabilidade sustentável, ou seja, que não existe outra fonte de renda que não os novos subscritores dos fundos, logicamente as autoridades elas começam a dizer, pois aqui alguma coisa há errada, não é? E isso é um crime de estafa, um crime de burla, certo? Então ele acabou sendo exposto através dos jornais. No entanto, as pessoas elas não acreditaram nas autoridades, continuavam a enviar dinheiro a Ponzi e quando a operação foi encerrada, culparam as autoridades de Massachusetts por vitimizar a Ponzi e sabotar as hipóteses de recuperar o investimento. Bom, isso também aconteceu na Espanha, certo? Não faz tanto tempo, certo? Nós tivemos na Espanha o caso do Fórum Filatélico, que funcionava praticamente igual que esse esquema inicial, o original do Ponzi, que também ia sobre selos, e quando as autoridades judiciais, no ano 2004, interviram o Fórum Filatélico e disseram, pois isso aqui é uma fraude, isso aqui é insolvência punível, isso aqui é branqueamento de capitais, isso daqui pois é um crime de burla, etc, etc. Pois os afetados, que eram mais de 500 mil pessoas, de 500 mil famílias, disseram, não, aqui as autoridades é que estão sendo as más, porque nós até agora estávamos recebendo nosso dinheiro e estivemos recebendo nosso dinheiro durante mais de 20 anos. O Fórum Filatélico ele operou num esquema Ponzi na Espanha nos últimos, pelo menos por 20 anos. Logo teve a plataforma de afetados, fizeram uma entrevista ao diretor do Fórum Filatélico e acabou até que eles estavam parecia que estavam do lado do Fórum Filatélico, ou seja, o Fórum Filatélico estava aí extorquindo as pessoas, estava aí pois burlando as pessoas e no final das contas ainda estavam defendendo o que o Fórum Filatélico andava fazendo. E era a reação popular enquanto estavam ganhando dinheiro, pois logicamente estavam do lado e protegendo aquele que ele estava pagando na época, né? Aquele que estava dando essa rentabilidade maravilhosa, que foi até um dos argumentos que o próprio Madoff levou, que ele disse que enquanto estavam recebendo muito por em cima do mercado, ninguém protestou do esquema fraudulento que tinha sido criado. João Almeida, ele quer falar alguma coisa. Oi, João. João Almeida, boa tarde. Boa tarde, Andreia. Como está? Eu estou ótimo, e você? Também estou. André, eu queria saber o que aconteceu com a Telex Free aí no Brasil em 2010. Também é considerado um esquema Ponzi? Com que empresa, desculpa? Telex Free. Sim, exatamente. Eu acredito que ainda não tenha sido concluído o caso, mas sim que se levantou a questão do esquema Ponzi. Ok. Okay? Sim, pode dizer, André. Todos esses esquemas que se mantêm sobre o investimento anterior,
certo? Eles são caracterizados, essa é a característica do esquema Ponzi, tá? Então, nós podemos enquadrar, tem aí vários, eu logicamente eu não conheço todos os casos do mundo, certo? Eu conheço os mais relevantes, mas não estudei todos os casos do mundo. Mas pelo que eu escutei por aí, e pelo pouco que eu pude ler, se enquadra. Mas eu ainda não vi as acusações nem da Procuradoria, nem sobre o caso formal, tá? Eu poderia te responder isso um pouquinho mais tarde. Tá bem. Bem, então entendido o que é o esquema Ponzi, certo? Que é esse investimento que se promete, mas ele só pode ser concretizado se existe um reinvestimento do que estava sendo investido, o capital continua sendo investido, ele só vai se recuperando os juros e necessita novos investidores para manter essa estrutura, ok? Entendido isso, nós passamos à fraude piramidal. O que é uma fraude piramidal? Ela é diferente do esquema Ponzi, tá? Então, ela não tem nada a ver com o esquema Ponzi. Ou seja, pode ser que exista aí qualquer semelhança, porque funciona com base de investimentos, ou com base da dependência, do investimento não, mas da dependência da existência de um investidor inicial para se manter o investimento, para se manter viva a fraude, mas não tem muita semelhança, a não ser que estejamos falando de investimentos financeiros, mas a fraude piramidal, ela se caracteriza por outros fatores. Por exemplo, originalmente ela foi criada nos países da União Soviética, na época que existia a União Soviética. Então, aqui nós temos um pagamento para um membro superior, então por isso que a gente tem aqui, todos são donos da empresa, tá? Então, quando você entra numa fraude piramidal, você começa a fazer parte de uma organização, certo? Então, é como se você estivesse comprando ações da empresa, mas você compra uma participação. Então, você tem aí, pois, investidores ouro, prata, bronze, diamante, pedra, criptonita, você tem uma série de categorias de clientes investidores ou de proprietários, certo? O pagamento para esse membro, ou seja, eu sou membro diamante, eu sou membro criptonita, ou eu sou membro, pois, super diamante, ou ouro, ou prata, ou bronze, ou lata, ou seja, vai te escalonar um certo nível de uma pirâmide, onde se depende dos investidores, dos participantes, investidores não, mas daqueles participantes mais baixos para a sua concreção. Eu me lembro que existe aqui em Angola, por exemplo, outro dia saiu que até um dos nossos formandos me ligou outro dia e perguntou: André, isso aqui eu posso investir? O que você acha? Eu falei: olha, fica longe disso, isso é uma fraude piramidal. Certo? Estava até rolando aí pelo WhatsApp que você participava aí de um investimento, você tinha que recrutar 3 ou 4 pessoas e você ganhava em cima do que essas 4 pessoas vendiam, e essas 4 pessoas iam buscar 3 ou 4 pessoas e eles iam ganhar, então você ia acabar dentro de 3 meses, provavelmente aí com um Lamborghini de 400 milhões de dólares, ou 400 mil dólares, não sei quanto é que custa um Lamborghini porque não tem nenhum, mas essa é a ideia da fraude. E, geralmente, ela não vai em cima de investimento financeiro, ela vai em cima de um produto ou em cima de um serviço, tá? Então, um exemplo claro, A oferece a B a oportunidade. Seja bem-vindo à nossa oportunidade. Vou lhe dar aqui uma oportunidade exclusiva de vender o nosso produto. Mais ou menos, eles fazem uma vozinha assim para convencer, sem voz de anúncio da hora do jantar, né? B, tem que pagar $100 para aproveitar a oportunidade e começar o seu negócio. Comece o seu negócio a partir de casa, trabalhe 3 horas por dia e fique milionário. Em 4 semanas, você vai ter o seu próprio negócio independente, vai ser milionário. A ideia é mais ou menos essa, certo? Ou seja, a forma de vender é mais ou menos essa, tá? Ou seja, se promete uma independência, João aí tá morrendo de rir, né, João? Ou seja, eu tenho voz para
vocação de locutora de esquema de fraude piramidal. Isso era o último que podia me acontecer na minha vida. Mas treinei. Hoje de manhã estava ensaiando. Então, o que acontece? Pois vai aproveitar essa oportunidade para começar o seu negócio independente, recrutar outras pessoas da mesma forma que aconteceu com ele. Então, vamos supor que ele vai ficar, por cada 3 pessoas que ele vai ter aí esse recrutamento, ele vai ficar com 10% do que as pessoas vão gerar. Então, essas 10 outras pessoas, pois então, vai um recrutando o outro e sempre vai ter aí esse residual que quem recrutou tem o seu benefício. Até falaram até outro dia, teve até uma investigação que a Herbalife era um tipo de esquema piramidal. Tá? Então, uma coisa a gente tem que ver o que é marketing multinível e o que é que traga seu amigo e ganha um desconto. E, por outro lado, isso é marketing multinível. E outra coisa é o fraude piramidal, que você começa a ganhar sobre o trabalho dos outros. Tá? Mas aí houve uma combinação entre Ponzi e a pirâmide. Então, o gestor ele oferece retorno sobre o dinheiro investido e dá uma bonificação à vítima caso ela recrute outra pessoa. Então, aí a gente já tem aí um esquema Ponzi piramidal, certo? Então, aí seria a fusão dos dois. Mas na pirâmide financeira, tá? É uma empresa, certo? Da qual todos fazem parte. A gente não está falando aí de puro investimento imobiliário, certo? Um investimento de fundos, um investimento em moedas, ou também já estavam falando, estava lendo alguma coisa sobre investimentos a nível já de criptomoedas e esquemas Ponzi a nível de criptomoedas, mas a fraude piramidal ela funciona de outra forma, ok? Então, as diferenças principais a gente vai ter que no esquema de pirâmide se obtém lucros através de um pagamento, se encontrar outros para que façam a distribuição de um produto. O esquema não envolve um produto genuíno, geralmente é um produto falso. Tá? O produto pode até não existir ou apenas ele é vendido dentro do esquema da pirâmide. Eu lembro que quando eu estava na escola, tinha uma história de uma Tupperware, que era também para venda de Tupperwares e coisas assim, que é o que estava rolando na época, mas isso lá em 1900 e bolinha. Tá? E no esquema Ponzi, a promessa é de elevados retornos de investimento com pouco ou nenhum risco. Então, se omite a parte do risco mediante a entrega do seu dinheiro. E o investimento normalmente não existe. Ele serve para pagar, no começo sim ele existe, tá? Mas no decorrer do tempo, para poder manter a fraude, porque aí a pessoa não tem como sair da fraude, que é o problema. É muito interessante a história do Madoff, porque ele foi bastante claro, ele falou assim, chegou uma hora que ele queria parar com a fraude, mas ele já não podia parar com a fraude, certo? Tanto é que ele acabou burlando os seus cunhados, pessoas da família e tal, porque ele já não tinha como sair daquele embrulho, certo? Então, os esquemas Ponzi, normalmente, eles começam com boas intenções. Pagamentos e proveitos, deve-se recrutar novos distribuidores para receber os pagamentos e no esquema Ponzi não se necessita recrutamento. Por quê? Porque quem é que vai fazer o recrutamento? Os próprios bancos, como bons bancos que são, acabam oferecendo esses fundos para os clientes como indicação de bons negócios ou sendo comercializado através de entidades bancárias. Então, não há a Andréia oferece para o Elvis oferece para o João oferece para assistir um curso. Quem fala? Chama Gina. Ok, não vai falar, então. Ok. E logo temos aqui interação com o promotor original. Por algumas vezes não tem nenhuma, tá? Os participantes podem participar do esquema a um nível diferente, então você não vai conhecer quem é que está no topo da pirâmide, coisa que sim existe no caso do esquema Ponzi, tá? Por quê? Porque a pessoa normalmente ela se vale de uma boa reputação, se vale do seu nome no mercado, etc., como nós vamos ver agora
no caso do Bernie Madoff, ok? Que o homem chegou a ser o principal, ele participou das principais, até da elaboração das regulamentações de investimentos em fundos nos Estados Unidos, chegou a ser presidente da Bolsa de Valores da Nasdaq, pelo qual, logicamente, era uma pessoa de indudável e irreprochável reputação, pelo qual ninguém, se uma pessoa dessa te oferece um fundo, te oferece um investimento, você nunca vai pensar que é uma fraude. E logo temos aqui a fonte dos pagamentos, os novos participantes sempre são divulgados. Olha só, temos novos 4 participantes que estão aí, ganharam a sua Lamborghini 0 km e por trazer 300 novos investidores. Então, eles fazem uma certa propaganda sobre os novos participantes e no esquema Ponzi não se faz nenhum tipo de publicidade, tá? Então, aqui levamos em consideração o que é esquema de pirâmide e o que é esquema Ponzi. Quando eu estava preparando o webinário, logicamente eu tive que fazer uma série de pesquisas e tal, e eu vi muita confusão sobre o que é esquema Ponzi e o que é esquema de pirâmide. Dizem, por exemplo, o esquema Ponzi é um esquema de pirâmide. Não. Tá? Esquema de pirâmide, ele tem umas características e o Ponzi ele tem outras características, tá? Existe esquema Ponzi piramidal, mas não é o caso da grande maioria dos esquemas que se vêem por aí na internet ou como são caracterizados, tá? Então, a gente não pode dar por certo tudo que a gente vê na internet. Não é porque está na internet que é o correto, ok? Bem, seguimos e vamos aqui a ver aqui o homem da história, Bernard Madoff, o maior Ponzi Scheme da história. Eu tenho uma certa empatia por Bernie Madoff, porque ele realmente, não pelo que ele fez, que é completamente perdoável, mas da forma que ele fez, certo? Ou seja, ele começou realmente o esquema Ponzi com boas intenções, ele não tinha no começo a intenção de enganar a ninguém, ele não foi um criminal, ele não foi exatamente o que Sutherland denominava como criminaloide, certo? Ele foi uma pessoa que ele começou a fazer as suas transações e ele foi apanhado pelas suas próprias transações e depois ele não soube como parar essas transações. Aí onde ele foi apanhado pela criminalidade, certo? Mas o início, tanto é que o início da sua carreira foi um início bastante suado, depois ele começou a fazer bons negócios, foi uma pessoa bastante capaz, mas que foi apanhado pela sua própria história, certo? Então aí não é, por isso que eu tenho uma certa pena do cidadão, mais pena logicamente tem das pessoas que investiram, mas é uma das pessoas que foram traiçonadas, foram traídas pelo seu próprio ego. Então isso sempre a nível do ser humano dá um pouco de pena como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto, não é? Bernie Madoff, conhecido no mundo dos investimentos, nasceu em 1938, pelo qual já está com 92 anos, vai cumprir agora, está até com um problema de rins bastante importante, pediu ano passado para cumprir o resto da sua pena em casa e acaba de ser agora em junho, foi negada a sua liberação. No Queens, em Nova York, aos 22 anos, o investidor fundou e se tornou presidente de uma sociedade de investimento, a Bernard Madoff Investment Securities, que era uma empresa muito pequenininha, certo? Ou seja, eles vendiam títulos tipo over-the-counter, que eram títulos que não tinham nenhum tipo de controle, nem absolutamente nada. Eram títulos muito simples e sem muito impacto no mercado. E ele foi ganhando notoriedade em Wall Street, uma pessoa muito carismática que atraiu clientes ao longo de décadas. Então, ele prometia resultados extraordinários que, no começo, ele realmente não só prometia, mas cumpria resultados extraordinários. Okay? Tinha uma reputação impecável, certo? Tinha feito grande parte das legislações do Security Exchange Commission. Inclusive, ele foi cotado para ser ele foi uma das 5 pessoas cotadas para ser presidente do SEC,
certo? Ou seja, ele estava aí para ser presidente do SEC, pela reputação que ele tinha, pela capacidade que ele tinha e também pela colaboração que ele dava a nível regulatório, certo? E nesse caso ele tinha uma reputação fantástica, ajudou a fundar e se tornou presidente da Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores do mundo no início da década de 90. Então, o que aconteceu com o Madoff, que ele criou essa confusão toda, não é? Para os investidores, o modelo de negócio era uma pirâmide, se colocamos outra vez, não é? A maior pirâmide financeira, mas estamos falando de pirâmide financeira, não fraude piramidal, certo? Onde, segundo, diferença, pirâmide financeira de fraude piramidal, por favor, hein? Tá? Não vão confundir aí as coisas. Onde, segundo o relatório, eram geridos cerca de 65 bilhões de ativos de clientes. Ou seja, aqui nós tínhamos ativos de clientes de bancos estrangeiros, aliás, tinha até clientes angolanos, europeus, suíços, australianos, ou seja, todo mundo a nível mundial trabalhavam com os escritórios de Bernie Madoff. Ninguém sabe quando é que se iniciou a fraude, mas pela entrevista que ele deu ao doutor Eugene Soltes no ano 2016, que até está relatada no livro do professor Eugene Soltes, que é um professor da Universidade de Harvard, que fez entrevista de vários criminosos do colarinho branco, que é um livro fantástico que se chama Why They Do It, Inside the White Collar Crime, Inside the White Collar Criminal Mind, dentro da cabeça do criminal de colarinho branco. Um livro fantástico. Quem puder ler esse livro, eu realmente recomendo. Tá? O que ele disse é que ele não era consciente quando é que se iniciou a fraude, certo? Ou seja, mas ele já vinha fazendo isso pelo menos durante 15 anos. A partir do momento que ele já não tinha como manter esse nível de investimento e as pessoas queriam retirar os dinheiros, e deixavam de investir ou de reinvestir o capital e retirar só os benefícios, é quando começou a ter que realizar a fraude. Bernie Madoff, ele confessou durante a audiência onde ele foi acusado, não é? Ele foi acusado de 6 crimes diferentes. Ele disse que o esquema iniciou em 91, mas o diretor de contabilidade, que trabalhou com ele desde 75, disse que isso acontecia bastante antes. É interessante porque ele tinha todos os negócios separados um dos outros, e não eram todos os negócios de Bernie Madoff que eram fraudulentos, diga-se de passagem. Certo? Então, mas ele tinha aí, na audiência ele se declarou culpado de todos os cargos para evitar uma investigação com o pró de evitar um sofrimento maior à sua família, porque segundo Bernie Madoff, a família, os seus filhos que trabalhavam também nos escritórios, mais em outros negócios da organização, não sabiam de nada sobre os esquemas fraudulentos que eram realizados. Em 2008, por conta da crise, não é? No meio da crise, diversos clientes eles tentavam tirar o seu dinheiro e aí foi quando pipocou, não é? Então foi quando naquele momento disseram não temos o dinheiro, certo? Então aí ele já dava só um minutinho, daqui a pouquinho eu te respondo, tá, Otávio? O Otávio mandou aqui uma pergunta, eu já vou mandar para ele a resposta. Então, no meio da crise, diversos clientes tentaram retirar o dinheiro, e o Bernie Madoff chamou ele tentou pagar todas as pessoas, inclusive retribuir a todos os seus funcionários. Ele tinha estabelecido o prazo de 1 ou 2 semanas para fazer isso, contou para os seus filhos, e os filhos, inclusive, chegaram num acordo que, para evitar estar envolvidos, consultaram com o advogado, e para tentar não estar envolvidos nas histórias do pai, porque a partir do momento que eles sabiam da fraude, se eles não denunciassem o FBI, eles seriam acusados de cumplicidade. Então, no dia 11 de dezembro, depois da denúncia dos próprios filhos, Madoff foi preso e pouco tempo depois, após ter confessado, não é absolutamente tudo, ele foi sentenciado a 150 anos de prisão.
Levamos em consideração que estamos falando de 65 bilhões de dólares, a maior fraude da história. Esse escândalo acabou com a família do investidor, de efeito, os dois filhos vieram por falecer, o primeiro se suicidou e o segundo morreu de câncer. A esposa, que não sabia de nada, acabou indo morar em Boca Raton, também com a sua irmã, que tinha sido estafada por Bernie Madoff, e teve que, depois teve trabalhando também, acredito que foi num sistema de entregas de alimentos, uma coisa assim. O irmão, Peter Madoff, que foi sentenciado em 2012, cumpriu 10 anos de prisão por forjar documentos contábeis, e ele era o compliance officer da organização, certo? Então, aqui Bernie disse que ninguém sabia nada dessa fraude. Quem quiser saber mais sobre esse esquema Ponzi, pois vejam um filme fantástico com Robert De Niro, O Mago das Mentiras, disponível no Netflix, ou também a perseguição, porque toda essa perseguição do Bernie Madoff começou com um investigador, apenas uma pessoa, que começou a levantar suspeitas sobre a veracidade, porque as retribuições elas eram constantes, enquanto o mercado ele é variável. Não havia variabilidade sobre as retribuições, e isso chamou a atenção de um investigador, e ele começou a levantar, e foi a primeira pessoa a dizer que era uma fraude. Ele levou o caso para a SEC não deu atenção, de efeito nem fizeram absolutamente nada contra o caso, e depois acabou sendo levado isso mais para frente, quando foi levado em consideração que realmente foi uma fraude. Bem, essa questão do Bernie Madoff levantou muita questão. Eu estou contando essa história para vocês, porque talvez vocês conheçam sobre a história do Bernie Madoff, talvez não, mas tem um impacto muito grande, certo? Ou seja, uma coisa é você ter um contato direto com as pessoas e realizar um esquema fraudulento. Outra coisa é que esse esquema fraudulento tem que passar por um banco. E aí onde existe o problema. Por que o banco? Ele vai ter, e é por isso que eu digo, por isso que o nosso webinário se chama, pois aqui, a questão do compliance, o papel que o compliance tem nisso, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de valores recebidos de maneira fraudulenta, de valores que vêm de um branqueamento de capitais, porque vem de um delito precedente, certo? E qual é o papel do banco frente ao seu regulador? Detectar esquemas de branqueamento de capitais, não é? Ou seja, que eu saiba, todos os bancos, e por favor, me corrijam se eu estiver errada, todos os bancos têm a obrigação de fazer tanto uma verificação sobre o seu cliente, como um acompanhamento sobre as transações do seu cliente, de maneira a evitar esquemas de branqueamento de capitais, certo? Então, nesse caso, dá igual que nós estamos falando de um esquema onde existe um branqueamento de capitais de dinheiro vindo da droga, que vindo de um investimento que ele é completamente fictício, certo? Então, é aqui onde nós temos como os bancos podem participar nesse tipo de esquema Ponzi. Como é que vai haver essa participação? Ou bem, pela recomendação do fundo de investimento fraudulento, porque não fez o seu dever de casa de análise do fundo de investimento, por participar nesse fundo de investimento, certo? Também o banco pode até participar desse fundo de investimento, por comercializar esse fundo de investimento, ou conhecer a origem fraudulenta do fundo e não denunciá-lo, certo? De efeito, no caso do Madoff, houve até, como nós vamos ver agora, houve até denúncias sobre a origem fraudulenta, o conhecimento fraudulento dos bancos, e não houve uma denúncia clara sobre as autoridades de controle, certo? Então, aqui temos bancos que foram acusados da participação, certo? Ou seja, aqui nós temos aqui diversos bancos. O HSBC foi um dos bancos, foi processado em 9 bilhões de dólares por ajudar a captar recursos para Madoff,
Por quê? Não que ele captava recursos diretamente, ou seja, o HSBC disse que não sabia de nada, certo? Mas não fez o seu dever de diligência, certo? Ou seja, não fez o seu dever de diligência, não fez um acompanhamento sobre esses fundos de investimento e acabou sendo processado por captar clientes para um fundo de investimento que era um esquema Ponzi. O JP Morgan também foi processado, aqui está aqui as origens das notícias, tá? O JP Morgan também foi processado em 6,4 bilhões pelo esquema Madoff. Então, aqui nós temos aqui alguns bancos que foram bancos suíços, por exemplo. O golpe afetou instituições e investidores na Suíça e em outras partes do mundo. A culpabilidade de Madoff foi provada, mas os reguladores de justiça devem decidir quem é que deve partilhar a culpa. Será que o banco deve partilhar a culpa ou não? Certo? Logicamente, agora nós temos aí a questão, houve até algumas, nos Estados Unidos se entende que sim, certo? Em outras jurisdições nós vamos ter que, isso vai depender de cada uma das jurisdições, de cada um dos reguladores, mas normalmente, considerando os deveres de diligência bancária e da não realização dessa diligência bancária, sim que o banco acaba tendo culpa, certo? Por isso que é onde o compliance ele tem que começar a atuar, ok? Então, estima-se que clientes de várias instituições financeiras baseadas na Suíça ou em fundos estrangeiros administrados por bancos suíços tenham perdido bilhões de dólares quando a Bernard L. Madoff Investment Securities foi liquidada no final do ano passado, porque essa notícia é de 2009, tá? Eu estava falando aqui de 2008. A Suíça está longe de ser o centro financeiro mais afetado pelo escândalo, mas os bancos privados do país, como a Union Bancaire Privé, que continua ainda um banco ativo, a Richemont, que também é ativo, Banco Benedikt Heinz Not, Stuck Colocaria, são responsáveis de ter aplicado grandes quantias de dinheiro de clientes no esquema fraudulento. Não fizeram a devida diligência. A HSBC não fez a diligência, o JP Morgan não fez a diligência e esses bancos aqui também não. Então, o que é que disse o Bernard Madoff sobre isso? O New York Times esteve com Bernard Madoff no ano 2014, assim. E ele deu uma entrevista ao New York Times dizendo, desde a prisão, Madoff diz que os bancos tinham que saber da fraude. E que os bancos foram, aqui foi a tradução que a terra.com.br fez sobre essa notícia, o eco que foi feito no Brasil sobre essa notícia, que os bancos foram cúmplices dessa fraude bilionária. Certo? Por quê? Porque se diz que os bancos foram cúmplices. Olha, a doutora Elsa só agora conseguiu entrar. Aqui diz, eles tinham que saber, Madoff said. Então, aqui, o banco não tinha como não saber, certo? Nós vamos ver aqui algumas características por que o banco não tinha como não saber. Essa atitude, ele diz que a atitude foi tipo que, se você está fazendo alguma coisa errada, nós não queremos saber o que é. Certo? Ou seja, aqui, ele não admite que algum banco específico ou fundo sabia ou era cúmplice nesse esquema Ponzi, que demorou pelo menos, sobreviveu durante pelo menos 16 anos e consumiu cerca de 20 bilhões perdidos em cash e mais de 65 milhões em securities. Melhor, ele citou uma falha em conduzir o escrutínio, ou seja, uma falha de due diligência, certo? E aí onde os bancos teriam que responder, ou tiveram que responder sobre a sua responsabilidade, sobre a falha no due diligência, uma falha de acompanhamento no seu sistema de prevenção de branqueamento de capitais, certo? E o que ele diz? Segundo ele, as instituições, no mínimo, falharam em perceber as discrepâncias nos relatórios. Eles tinham que saber, disse a jornalista Diana Henriques, que escreveu um livro, aliás, um livro bastante bom, sobre o escândalo financeiro em 2008. No início de fevereiro deste ano, não deste ano agora, mas do ano que foi escrita a reportagem, os advogados tentaram recuperar a parte de dinheiro aplicado pelas vítimas e divulgarem e-mails dos executivos do banco JP Morgan Chase,
que apontavam um conhecimento de um possível esquema pirâmide nas finanças do investidor. O banco negou o conhecimento da fraude. Certo? Ou seja, uma coisa é negar o conhecimento da fraude, outra coisa é fazer o possível para evitá-la. Certo? Ou seja, fazer reconciliação, fazer um acompanhamento do cliente. Então, isso foi uma falha do compliance desses bancos que acabaram por constituir aí grande parte desse esquema, certo? Ou seja, a grande culpa desse esquema. Então, levando em consideração, só aqui nós tivemos aqui diversos bancos suíços, o HSBC e o JP Morgan, acabaram sendo acusados no valor de 9 bilhões, aqui 6,4 bilhões também pelas acusações. Como é que o banco pode evitar? Como é que o compliance, qual é o papel do compliance nessa questão? Que é por isso que nós estamos aqui hoje. Como é que nós vamos ver como é que o compliance pode evitar? De acordo com a CAMS, certo? Ou seja, com o que foi as recomendações da CAMS, incorporar red flags relativas a fraudes no investimento no seu programa de conformidade. Esse é o passo 1, certo? Ou seja, deve haver fraudes red flags sobre fraudes de investimento no programa de conformidade. Vamos ver que red flags seriam essas que nós deveríamos incorporar nos bancos para evitar esse tipo de fraude. Então, é importante controlar uma conta para atividades suspeitas e verificar. Há alguma atividade que seja invulgar? A atividade não apresenta qualquer semelhança com os padrões normais de uma corretora ou a empresa de gestão de investimentos? Por vezes, o fluxo de dinheiro entre a conta de empresa de investimento e a conta dos outros clientes é o que faz soar os sinais de aviso. E como é que fazem soar esses sinais de aviso? Através da falta de transparência e transações repetitivas, certo? Ou seja, nesse processo contra a JP Morgan, que eu falei para vocês aqui anteriormente, tá? Ele foi processado de 6,4 bilhões de dólares. Foi tornado público pelo juiz em início de fevereiro de 2011 que os queixosos alegaram que a conta de Madoff participava frequentemente em transações repetidas com as mesmas partes, sem qualquer objetivo óbvio, certo? Então, por exemplo, no ano 2002, a conta de Madoff registrou uma transação de saída para uma determinada cliente que ocorreu 318 vezes. Cada transação foi sempre no montante exato de 986.301, às vezes múltiplas ocasiões por dia. Isso não chamou a atenção do banco. Onde é que está o acompanhamento? Certo? Ou seja, se nós temos que fazer acompanhamento sobre a atuação de um determinado cliente, certo? Isso é uma medida de due diligência, isso é um red flag que deveria ter sido levado. Também alegaram que havia inúmeras transações repetidas que não tinham qualquer impacto líquido sobre a conta. Ou seja, se faz a transação, mas não tem impacto líquido. Muito estranho, né? Assim, os montantes mensais totais que entraram foram quase sempre iguais aos montantes totais em dólares que saíram. Se a empresa não tem lucro, como é que funciona isso? Qual era o objetivo econômico da transação? Se eu na minha conta, eu recebo 300 e acabo pagando 300 ou 310 e estou sempre em perdas, qual é o objetivo econômico? Ok? E se eu tenho várias transações repetidas, da mesma forma que entra, da mesma forma que sai, mas para outro cliente, logicamente aqui acaba se levando em conta aqui um esquema fraudulento. Isso pode levantar aqui o red flag do esquema fraudulento. Casos como esses nos ensinam que quando se vêem essas red flags, ou bandeiras vermelhas, é importante de agir de acordo com as suas suspeitas. A lei de sigilo bancário americana, certo? E regulamentos relacionados impõem ao banco o dever de apresentar uma declaração de operação suspeita. Espera lá. Isso nos Estados Unidos. Aqui, nos outros países, como é que funciona? Nós temos isso também, não é? Ou seja, a suspeita de branqueamento de capitais, nós preenchemos uma DOS e mandamos ao IFE. E, de efeito, no formulário da UIF, existe a opção de fraude em títulos mobiliários.
Ou também tem a opção outro. No caso de ter a opção outro, pois também pode-se colocar que essa atividade não é sempre óbvia, não é? Mas pode-se levar aí ao conhecimento da UIF para poder ser investigada no caso de uma possível fraude. Os esquema Ponzi e uma fraude de investimentos não são normalmente mencionados, mas não se, aqui como diz, não se impede assinalar apenas outros e descrever a fraude. Se eu tenho aqui uma agência de investimento que faz transações simultâneas para uma mesma conta, $318, vamos colocar, várias vezes no mês, várias vezes no dia, ou seja, me acaba sendo uma operação suspeita, certo? Porque estamos aqui falando de transações repetidas e valores altíssimos. Nesse caso aqui, eram 986.301. Logo, o segundo, realizar o Know Your Customer nos seus clientes e empresa de investimento. Um sólido programa de Know Your Customer é a chave para qualquer programa de contrabandeamento de capitais. É essencial realizar esse due diligence na empresa. Quando o negócio é demasiado bom para ser verdade, não é? A altura de olhar mais perto para esse cliente. Quanto melhor parecer esse esquema, maior pode ser a fraude igualmente. Ok? Aqui nós temos o caso do AmSouth Bank, do Alabama, que é um banco do Alabama, que aprendeu, certo, que a atividade bancária de um cliente se revelou estar a operar um esquema Ponzi, e pode significar um desastre. Eles tiveram 2 clientes que estavam realizando esse esquema Ponzi, certo? Que eram os clientes no ano 2004, 2 clientes, um chamado Nancy e outro Hamek, executaram o esquema Ponzi. Nancy, nesse caso, tinha sido consultor financeiro por anos e convenceu os seus clientes que deveriam investir numa nota promissória com o Hamek. As notas promissórias eram mantidas numa conta no AmSouth Bank, que tinha sido estabelecido para cada uma das vítimas. Então, como acontece sempre no esquema Ponzi, os juros prometido era elevado. Algumas notas prometiam até 25% mensal. E isso deveria ter sido levado como uma bandeira vermelha para o banco. Sempre que a gente tiver uma oferta de rentabilidade muito superior à rentabilidade normal, certo? Isso deve ser levado para como uma bandeira vermelha, certo? Foi dito às vítimas que estavam investindo num programa de troca de dinheiro, mas esse programa não existia. Os juros eram, de fato, o reembolso desses próprios fundos. Os procuradores e reguladores acreditavam que o banco tinha o dever de assinalar as transações e apresentar relatórios de atividades suspeitas e as respostas. Certo? Ou seja, aqui os bancos, o que o regulador ele falou? Pois olha, você teve esse cliente, mas você tinha a obrigação de fazer o acompanhamento do cliente. O cliente não pode estar aí utilizando a conta bancária e não ter nenhum tipo de controle, por isso que nós temos aí parte do KYC, também o acompanhamento das contas. E logo, não ignorar as informações de reputação e históricos. É também fundamental agir sobre as informações negativas, tal como antecedentes criminais do diretor de uma empresa. Vejam só, nós temos hoje uma série de sistemas, por exemplo, posso dar um exemplo para vocês, os próprios da LexisNexis, que são um dos principais utilizados pelo setor bancário internacional, que ele te diz de uma pessoa que você está investigando também com a mídia negativa, os seus históricos, pessoas relacionadas, etc. Então, um litígio que imputa a empresa para a prática de atos ilícitos ou atividade em relação com o cliente, certo? Então, a AmSouth, nesse caso, esse banco, não identificou a conta do cliente envolvido no esquema de fraude, ou seja, ele já tinha estado no esquema de fraude de 129 milhões de dólares. Tinha sido preso, teve cobertura mediática, e o banco, então, recebeu 8 intimações de um júri federal relacionadas a essas contas. As informações que foram intimadas incluíam documentos para as contas bancárias ativas pelos autores da fraude, documentos para contas fiduciárias e comunicações entre qualquer funcionário da AmSouth Henry. Então, o que aconteceu aqui nesse banco? Qual foi o problema? O banco demorou muito em fazer aqui em fazer o reporte dessas informações.
certo? Por quê? Porque o banco não tinha feito o seu dever de acompanhamento. Então, foram os problemas que agravaram a situação do banco? O banco não produziu os documentos exigidos nas intimações, o banco não produziu determinados documentos até que o banco fosse alvo da investigação criminal, o banco não produziu documentos na forma que foram mantidos no decurso normal do negócio, a assessoria jurídica externa assumiu de forma errada que certos documentos já tinham sido produzidos e não foram entregues no final das contas, e a assessoria jurídica não pesquisou seus próprios processos e não solicitou os documentos aos outros trabalhadores. Então, aí tivemos aqui também, além de um erro sobre a due diligence, sobre um erro sobre o acompanhamento do cliente, acabou tendo também um erro também crasso na gestão de resposta da área do compliance dessa organização. Qual foi o resultado? No final, o banco recebeu uma sanção pecuniária civil e um acordo de acusação de 50 milhões de dólares, certo? No ano de 2004. A investigação Ponzi desencadeou numa revisão global do programa de AML por parte dos reguladores americanos e isso acabou imputando severas sanções que atrasaram um plano de expansão que existia no banco para abrir novas agências, porque as autoridades acabaram restringindo as atividades de expansão do banco. Conclusão. Como instituição bancária, cumpre-se o dever legal de investigar a possibilidade de seus clientes estarem a branquear rendimentos obtidos ilegalmente. Se não o fizer, vai juntar-se ao quadro de bancos que se envolveram no problema. O seu banco não só estará sujeito a ações dos reguladores bancários e ações de confiscação por parte da Procuradoria-Geral da República, mas também a processos judiciais multimilionários, em que os queixosos tentarão provar que o banco sabia ou deveria saber que estava a arrecadar dinheiro a partir de um esquema Ponzi. Os bancos não podem simplesmente ignorar esses deveres, pois o esquema Ponzi também envolve branqueamento de capitais. Então, nós não podemos estar fechados à possibilidade de que, se o nosso cliente tem uma atividade anormal nas suas contas, isso pode envolver um esquema Ponzi, quando estamos falando de esquemas de investimento. Ok? Aqui temos, como referências, nós utilizamos para esse webinário o New York Times, o Web Bitcoin, um artigo publicado por Heath Brock na página web da Camus, um documental de Chasing Madoff e um documental também sobre Charles Ponzi. Fico à vossa disposição, qualquer pergunta que tenham, a nossa página web é petroshorecompliance.com. Podemos enviá-los também toda a informação sobre os nossos próximos cursos. A matéria dessa formação, desse webinar, nós temos também, só um minutinho, essa matéria desse webinar, ela está incluída no nosso curso sobre investigação de delitos financeiros e também vai estar incluída na nossa próxima publicação, que vai sair sobre fraudes corporativas, que vai sair em fevereiro do ano que vem. Estamos aí reunindo mais ou menos uma tipologia de 120 fraudes, onde vamos colocar a tipologia e também a característica da fraude. Ok. Perguntas? Andréia? Oi. Eu Congo novamente. Oi, Congo. A minha pergunta é muito fora do que foi aqui apresentado, né? Eu estive a ver, né, quando a Andrea fez passar, né, o seu currículo, faz menção de ser professora, creio, da Faculdade de Direito no curso de Compliance e Branqueamento de Capitais, e há todo o interesse de minha parte, né, próximo ano, na eventualidade da situação epidemiológica em Angola melhorar, fazer uma pós-graduação de Compliance e Branqueamento de Capitais. Podia adiantar-me se existe a possibilidade de, próximo ano, este curso de pós-graduação de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo existir? Eu não tenho nem ideia, Congo, eu sou professora. Lá, a única coisa, não sou coordenadora, nem tenho nenhum poder de decisão. A mim nos convidaram na PetroShore para
responsáveis pela área de compliance e controles internos. Já levamos 3 anos colaborando com essa pós-graduação da Universidade Agostinho Neto, mas não, realmente eu não sei. Esse ano era para ter começado as aulas, era para ter tido as aulas em julho, depois ficou para agosto, depois ficou suspenso, e eu não tenho nem ideia quando é que se retorna as aulas. De efeito, nós recebemos um comunicado da direção do SEGES, dizendo que quando houvesse a liberação do governo é quando começariam as aulas. Eu não posso contestar, mas de todas as formas você poderia entrar em contato com o SEGES, se você quiser depois eu posso te dar o telefone de lá, tá? E eles já te dá maiores informações. Eu agradeceria imenso. Obrigado. Nada. Perguntas? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, ou vocês todos dormiram. Porque só tem 3 opções. Não, Andrea, de facto, a explicação foi muito salutar. Penso que as dúvidas que eu tinha anteriormente foram esclarecidas na medida em que na formação passada a Andrea já nos tinha de alguma maneira falado sobre isso. Então estava com algumas dúvidas, penso que já foram todas esclarecidas, razão pela qual é que me sinto ultrapassado e não estou em condições de fazer questões nenhuma. Ok, Rosário, a não ser agradecer. Na questão, na formação passada, nós falamos sobre esquemas Ponzi, certo? E falamos fizemos um estudo sobre a Microvox, se lembro bem? Aliás, não tem como ter esquecido, sobre Madoff. Não é? Mas agora, o foco dessa, logicamente, te dá uma bagagem para essa formação de hoje, para esse webinário, mas o foco daqui é o que é que os bancos, como é que os bancos têm que tratar esses red flags e a responsabilidade que tem o banco sobre esses red flags, não é? Ou seja, que é o que tem que ficar aqui no mercado para quem trabalha. Com certeza, Andrea, com certeza. Ok, perfeito, então. Tá, boa tarde, professora. Muito obrigada. Boa tarde. Celso Almeida, como está? Como é que está o doutor? Estamos bem, graças a Deus. Como é que está? Boa tarde, colegas. Aqui andamos. É o Milton Júnior que está falando, não é? Sim. Então, Milton, conta lá. Tudo bem consigo? Sim, pois, eu gostaria de partilhar um bocado daquilo que é a nossa vivência no âmbito da prevenção das fraudes. Na verdade, eu posso arriscar que 90% dos bancos aqui em Angola já têm um sistema para monitorizar algumas fraudes. Tendo em conta que a atividade de compliance hoje toca em quase tudo. Então, é um bocado difícil as áreas de compliance, ao invés de monitorizarem certas atividades, primeiro, por causa do número limitado de técnicos e ao invés da própria especificidade de determinadas matérias. Por exemplo, eu sei que há instituições aqui em Angola que já monitorizam a conformidade da concessão dos créditos. Certo. Isso chega a ser um ponto muito relevante no âmbito da concessão de fraudes a nível dos créditos. Mas muitas das aplicações também que eu sei não são real time. Então, às vezes, mesmo que a fraude acontece, só consegue detectar depois de ter acontecido. Sim, é então, reativo. isso acaba por ser algumas vezes são desafios que as nossas áreas de compliance têm, que é o incremento de pessoal, além de ser capacitado, e em número suficiente para poder acompanhar essas atividades. O que acontece? Às vezes, as atividades fraudulentas acontecem tão rápido que às vezes os bancos só conseguem dar conta depois. Então, acaba, às vezes, envolvendo aqui os bancos dentro, que a professora aqui acabou de explicar, enquanto conivente, ou seja, devia saber, mas teve o conhecimento, se calhar, só mais tarde. Mas aí é que está, não é? Mas é que está, não é? Mesmo se tiver, mesmo que fosse um conhecimento a nível mais tarde,
isso deveria ser devidamente reportado como operação suspeita para o IFE, porque mesmo no formulário de declaração de operação suspeita, existe o campo de dizer isso já aconteceu ou está parada, ou como é que está essa operação. Nada impede fazer uma declaração de operação suspeita a posteriori. Sim, com certeza. Mas pronto, mas acaba algumas vezes por meter em xeque o próprio sistema de monitoramento. Claro, sem dúvidas. Sem dúvidas. Sim. Pronto, da experiência que eu tenho de outras realidades, as gerências de compliance são mais ou menos um piso. São por aí 30, mais de 20 pessoas. Nós aqui, há bancos que somos 5, 10, e às vezes a subcarga do trabalho faz com que às vezes não acompanhamos a monitorização das atividades de todos, seja os produtos de alto risco que o banco fornece aos clientes, os serviços de alto risco. Então, as áreas de compliance, às vezes, né, tentam focar-se mais na perspectiva do branqueamento. Muitas vezes esquecem o lado dos investimentos, como aconteceu aqui no âmbito desse projeto, dessa fraude aqui do Madoff. Exato, mas nós temos que levar isso em consideração, porque, olha só, lembram aquela transferência de 500 milhões de dólares que foi feita, o que foi tentada fazer, não é, desde o Banco Nacional de Angola, para um investimento, aquilo ali tinha tudo para ser participação no esquema Ponzi. Então, aqui nós temos que estar muito atentos, porque isso pode acontecer dentro do nosso mercado, certo? Até o senhor administrador do Banco Central, ele deu uma entrevista no jornal O País, falando da possibilidade de que esse dinheiro fosse ser utilizado para o esquema Ponzi. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e isso pode acontecer dentro da nossa instituição, e nós temos que ter a obrigação, porque, logicamente, o Estado ou a Justiça, ela vai buscar as responsabilidades da mesma forma que os afetados nos Estados Unidos entraram em contra das instituições bancárias que acabaram por facilitar essas atividades do Madoff. Isso não é impossível de acontecer em outras jurisdições. Então, logicamente, nós temos que aprender do que é que está acontecendo em outras jurisdições para poder aplicar na nossa própria realidade. Não significa que sirva sempre o sapato alheio, sirva sempre no nosso pé, mas temos que aprender que o sapato alheio muitas vezes pode ser inclusive, mais apertado que o nosso pé. Andréa. Oi. Sim. Quem agora quem fala? Só um minutinho, deixa eu dar a palavra para o Celso Almeida, que estava antes, que ele estava esperando para falar. Só um minutinho, tá? Oi, Celso. Celso, levanta a mão. Celso tinha levantado a mão. Alô? Oi, Celso. Sim, André. Agora sim, tudo bem com você? Tudo, e com a Andrea? Graças a Deus. Vamos lá. Bom, o meu contributo é mais... Pronto, vou fazer mais um contributo do que uma questão propriamente. O que eu pude entender, André, é que do conjunto de atividades que os técnicos, os profissionais de compliance têm cadastrado, o sistema Ponzi acaba por ser mais um que muitas das vezes é posto de lado, porque talvez por falta de conhecimento, porque mesmo eu não fazia ideia de que pessoas que estão ligadas neste tipo de atividade podem e muito canalizar os rendimentos para as instituições financeiras. Claro, é que isso tem que ser feito para a instituição financeira, senão como é que vai fazer o investimento? Exatamente, por isso aqui acho que aqui fica, é chamada a responsabilidade dos compliance officers em reforçar os processos de KYC e KYT principalmente, porque é através dessas atividades que conseguimos detectar todas as situações que ocorrem fora do padrão. Sim, inclusive o nosso objetivo é esse, justamente, Celso, ou seja, é uma forma de delinquência, certo? Ou seja, a PetroShore estuda todas as formas de delinquência corporativa. E logicamente, a gente não tem tempo nem modos, não é, de fazer
aprofundar como se merece a matéria. Mas sim fazer uma primeira chamada de atenção para ver se vocês têm no vosso programa de compliance. Se o compliance officer sabe o que é um esquema Ponzi, sabe qual a forma de identificação, sabe como é que vai ter que estruturar o KYC para poder fazer a detecção. Então, essa é a nossa função, de fazer um alerta geral, porque não adianta a gente estar chovendo sobre o molhado, dizendo o fundamento do compliance, que isso a gente já sabe. Agora a gente tem que avançar para além do fundamento do compliance e começar a que as pessoas vejam um pouquinho mais além. Porque o fundamento do compliance, todo compliance officer sabe. Isso é chover sobre o molhado. Nós temos que agora começar a puxar as coisas aonde realmente podem aparecer os problemas, para que vocês possam, logicamente, começar a investigar e criar interesses para que isso venha a especializar-se nessa matéria, porque eu acredito que o que vai mais para frente a gente vai mudar só a ideia do compliance officer para um especialista corporativo, ou seja, correto, André. Não é agora só uma capitais e tudo. Sim, uma questão. Assim como o sistema Ponzi e o de pirâmide, que André acabou de fazer referência, Sim. o segmento de bitcoins, uma vez que existe a possibilidade de converter as moedas virtuais em moedas físicas, Sim. também não poderá fazer parte de um instrumento que está muito ligado, ou seja, de um instrumento utilizado para branquear capitais, para fazer o branqueamento de capitais? Sim, logicamente, ou seja, mas a gente tem que levar, aliás, eu acho que o próximo webinar que nós vamos fazer vai ser sobre bitcoins e criptomoedas, não é? Criptomoedas. Porque tem muita gente perguntando sobre isso e sobre as fraudes que podem ocorrer nesse ambiente, principalmente o branqueamento de capitais utilizando as mulas digitais. A problemática é a falta de rastreabilidade que se tem, porque existem ferramentas como o C3, que é uma ferramenta muito boa para rastrear por onde é que andou esses bitcoins e também verificar onde é que foi comprado, se foi comprado esse bitcoin desde uma instituição cooperante de branqueamento de capitais que faz o seu KYC, etc., ou não. Logicamente, a partir do momento que você tem uma transação que pode ter sido em mundo virtual, vamos supor que não é só eu vender ou eu comprar o Bitcoin, vai passar também pelo fato de que eu posso receber Bitcoin por pagamento de atividades ilícitas, ou seja, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma vez um seminário que nós demos sobre cibersegurança, onde se podia comprar, inclusive, drogas ou serviços de hackers na dark web contra pagamento Bitcoin. Filha, espera, eu vou te chamar. Assim, isso é branqueamento de capitais, logicamente, quando se transforma isso em dinheiro real. Tá bem, é tudo para mim. Ok? André. Muito obrigada, Celso. Oi, André. Oi, agora, por favor, diga lá. É Jesus. Oi, Jesus. Olha, eu por acaso estava aqui a ver, quero da contribuição dos colegas, como daquilo que já temos aprendido, é que o grande ponto no compliance é mesmo a prevenção. Ou seja, a maior eficiência do compliance, do sistema em si, está na prevenção dos crimes, não é? Sim. Então, eu penso que aqui o segredo é que as instituições que têm um sistema robusto, como aqueles que estão agora, portanto, a tentar fortalecer o sistema de compliance, não ignorar qualquer sinal, não é, que denote alguma inconformidade, porque acontece hoje, penso que é isso, é a gente ignorar certas coisas que passaram a ser comum, mas que na verdade não são. E isso digo em cada área, especificamente, que cada um pode atuar. Nós podemos ver, por exemplo, pode não ser na banca, pode ser, por exemplo, no cumprimento de algum procedimento rotineiro de operação que a gente ignora, deixa-se passar, isso aqui não vai resultar em nada. Isso vai criando uma cultura que, para situações depois que requeram uma análise mais profunda,
a gente começa a descobrir que são comportamentos que depois vão afetar a área financeira, vão afetar o compliance da própria instituição. Eu penso que a gente tem que trabalhar aquilo que já temos também aprendido no próprio recurso humano, no comportamento do próprio recurso humano, que é não ignorar certas inconformidades, não só a nível da área financeira ou de áreas, se calhar, muito mais expostas, mas os pequenos procedimentos, naquelas questões mais de rotina de trabalho, que é tipo cumprir o horário, cumprir as obrigações das tarefas. Isso tudo eu penso que vai se refletir no espírito de compliance da própria organização, não propriamente apenas num sistema de compliance. Eu não sei se estou a falar algo que contribui ou não, mas eu penso muito mais nessa perspectiva. Olha, logicamente, aqui as contribuições são sempre bem-vindas e sim que contribuem e ninguém fala nada que é absurdo, certo? Eu sempre acho que aqui todas as contribuições são mais positivas. O que sim que a gente tem que levar em consideração é que não existe red flag que mereça ser desperdiçada sem ter sido investigada, certo? Ou seja, se nós temos aí nos nossos sistemas alertas e temos a capacidade de ver o que é que está acontecendo lá fora, nós podemos tomar por modelo o que é que pode acontecer na nossa própria instituição. Muito obrigada, então, pela contribuição. Tá, não tem que ter. João Uzer, que ia falar? João Uzer, quem é que ia falar? Andréia. Oi, João. Eu corroboro realmente com o que disse primeiro o Milton. Milton falou sobre a dificuldade que os bancos têm do número pessoal do compliance. E pelo que nós já aprendemos na formação de fundamentos do compliance, a área de compliance é uma área que necessita realmente de um número maior de pessoas. Mas o que nós temos visto no nosso banco é um número reduzido de menos de 10 pessoas. E também corroboro com Celso, acho que é isso, né? O Celso, sim, quando falou sobre o KYC. O KYC, todos nós, os bancos todos têm o KYC. Mas se, como nós aprendemos aqui hoje, as instituições apertarem realmente quando existir uma fraude diante dos bancos, ou como nós aprendemos aqui, os bancos às vezes contribuem para que existam essas pirâmides, se apertarem realmente, vamos ver que todos os bancos vão ter falhas, porque o compliance não consegue, diante de um número exorbitante de clientes que os bancos têm, diante dessa situação os bancos não vão conseguir ter um controle absoluto das coisas. Falamos sim que o compliance está aí para minimizar alguns riscos, né? Mas só que nessa ordem de ideias, com um número de 3 a 5 pessoas a trabalharem no compliance, dificilmente vamos conseguir então detectar diversos números de fraudes que as instituições bancárias vão ter. Exato. Andréa? Oi, a última pergunta, por favor, que já estamos passando da hora, senão depois vocês vão me puxar a orelha. Sim, ninguém vai querer vir mais nos meus webinários. Primeiro vou fazer uma pergunta, depois vou acrescentar o que o João esteve a dizer. Sim. Quando será o próximo webinar? Se é que vamos ter, né? Se puxar muito se a pessoa começar a puxar da minha orelha e dizer que não vem, não vai ter mais, né? Não, vai ter, logicamente. A gente sempre tenta fazer os webinários pelo menos uma vez por mês. Agora eu estou fazendo um pouco mais. Tivemos a semana passada sobre canais de denúncia. Essa semana foi sobre esquema Ponzi. Vamos ver o próximo. A gente pode fazer a verificação, a gente faz sobre blockchain ou criptomoedas ou algum tema interessante. Mas eu vou tentar colocar os webinários para funcionar de sábado, porque durante a semana é muito corrido, tanto para vocês como para mim. Porque esse mês, por exemplo, agora no mês de julho, eu dei 132 horas de aula. Então, fica complicado eu poder preparar mais coisas que eu tenho para ainda, para preparar as aulas e preparar os trabalhos que eu estou fazendo a nível de consultoria, então, e coordenar toda a equipe. Então, para mim fica um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar colocar esses webinários para os sábados.
tá? Sim, agora, só para acrescentar, não é? O que estava a dizer o João Almeida. Eu acho que quanto ao nível de eficiência dos departamentos de compliance, nós ainda temos, acho que o caminho é muito longo, porque nota-se que grande parte das instituições criaram a figura de compliance é mais por obrigação do regulador, ou seja, quase que não há uma vontade, não é, das empresas, né, dotarem-se com procedimentos normais, com aquilo que são as regras de boa governança hoje, o que é exigível no mundo de negócio. Mas as empresas estão mais preocupadas com cumprir com as exigências do regulador, porque quando instituem, né, a figura do compliance, muitas das vezes, não é, o nível de exigência que se requer do compliance, falou-se aqui de departamentos em que trabalham 3, 4 pessoas, há empresas que só trabalham uma pessoa, não é? Mas é que dá esse dimensionamento. Desculpa, qual era o teu nome? Desculpa, que eu tô só Congo. O Congo, sim, o Congo. Pode ter o nome que está aqui como HP. Então, aí eu não sei quem é você. Bom, não, acho que é por causa da plataforma onde eu estou a interagir, é a partir de um computador, mas é o Congo Francisco. Tá, então, bom, a gente já teve em outras formações juntos o problema do compliance, como você sabe, que você teve na formação anterior de fundamentos. Exato. O problema que nós temos hoje é a dotação de recursos. Não é? Uma das grandes fraudes que existem no sistema de conformidade é você estabelecer o sistema de conformidade e você não dotá-lo de recursos. Então, aí você tem um programa que não vai conseguir funcionar, mas que você, para todos os efeitos, você está cumprindo com o regulamento. Até o momento de que realmente que dá um problema, como pode ser uma fraude de um cliente, destacou o esquema Ponzi, certo? Ou seja, destaca o esquema Ponzi, o que vai colocar em evidência? Por que não se fez o monitoramento? Não, porque eu só tinha 5 pessoas. Isso não é desculpa na frente da PGR, nem na frente do SIC, nem na frente de ninguém. Não é? Ou seja, se você tem uma organização com 1.000 pessoas ou com 10 mil clientes, você não pode ter 5 pessoas no compliance, porque aqui o dimensionamento ele não tem nem pé nem cabeça. Eu estava trabalhando com durante a semana, a gente está fazendo um mega conjunto de KPIs para avaliação da adequação dos sistemas de conformidade para as empresas, e estamos falando mais de 100 KPIs que a gente está pensando aqui para colocar bonito para que as empresas possam avaliar os sistemas de conformidade de acordo com a ISO. E uma das questões que nós estamos levando em consideração é essa adequação, justamente porque é fácil dizer, pois, olha, temos que detectar o esquema Ponzi a partir do sistema bancário, mas quando você não tem recursos de pessoas para poder fazer essa verificação, você já também ou não tem um recurso informático que permita fazer um monitoramento desses red flags e tudo isso, isso acaba derivando em quê? Em responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque o branqueamento de capitais ele vai ser tanto para a pessoa que praticou a fraude, mas também pela falta de vigilância e controle da própria instituição bancária que deixou isso acontecer. Ou seja, que aqui nós temos aqui uma falha, o compliance ele não está só para ver, inclusive é uma das exigências do GAFI que nós temos é ter um sistema de prevenção de branqueamento de capitais robusto. Né? Sim, mas muitas das vezes a grande questão é a seguinte, né? Os gestores ou os patrões ou os chefes, quando se fala da necessidade de fazer um forte investimento no departamento de compliance, ele quer fechar os olhos, né, e tapar os ouvidos relativamente a questões que têm a ver com investimento nesse setor, mas o nível de exigência que vai fazer, fruto da pressão que vai sofrer por parte do regulador, recai sobre essa pessoa, mesmo muitas das vezes não estando em condições de dar resposta naquilo que são as necessidades para a conclusão efetiva da atividade de compliance ou do departamento de compliance. Olha, Congo, eu acho que isso vai ser modificado no futuro, quando as multas por não cumprimento das suas funções de prevenção de branqueamento
deixarem de ser tão brandas. Como as multas são muito leves, certo? Pois então, vamos deixando passar. A partir do momento que essas multas começarem a ser mais pesadas e existir realmente uma exigência forte do Departamento de Compliance, eu não digo só aqui em Angola, mas também em todos os países, tá? O crime ele não deve compensar, certo? Ou seja, o crime ele não deve ser beneficioso. Então, logicamente, nós não podemos deixar passar o crime porque esse cliente é mais interessante ou porque essa multa compensa mais pagar a multa do que perder o cliente, que é, na verdade, um criminal. Então, nós temos que... Eu acho que isso é uma coisa que, sim, que o regulador está consciente e também os reguladores internacionais estão conscientes e cada vez mais nós vamos ter aí um maior controle. Bem, obrigada. Olha, gostaria de agradecer a todos a vossa participação, gostaria de agradecer vocês terem dedicado 1h39 do vosso sábado, que em 1h30 dá para fazer um montão de coisas, vocês estiveram aqui dedicando essa 1h30 a estar com a PetroShore Compliance nessa verificação sobre esses esquemas. Então, agradeço muito a vossa atenção. Ficou só uma pergunta aqui da Ana Pulo para... foi quem? Não, do Otávio Jacó, que ficou: Andréia, tendo em conta essa característica da fraude piramidal, será que podemos considerar a atividade que a Forever exerce ou exercia como fraude piramidal? Sendo que para tornar-se distribuidor de seus produtos e ganhar bônus, tinhas que, por suposto, levar contigo mais um número X de clientes. Então, sim, você já partimos do princípio que assim funcionava. Bem, como eu estava dizendo, aqui a Ana Pululo diz, a explicação foi magnífica, aqui que é o contato também do Sérgio, que eu vou passar também. O Celso diz: obrigada, André, foi bastante produtivo. Pois, gente, muitíssimo obrigada. Conforme avisado anteriormente, a gente vai colocar essa aqui para quem não pode assistir. Vamos mandar esse webinário para a nossa plataforma do YouTube, tá? E, por outro lado, os que assistiram o webinário, tá? Que eu tenho aqui registrado, por isso que eu perguntei aqui os nomes, que alguns aqui não aparecem, mas eu já sei quem são. Nós vamos emitir os certificados de participação do webinário que eu tenho aqui registrado, tipo, para mais pessoas que aqui presentes, mas que depois podem entrar em contato conosco para pedir o seu certificado. Muitíssimo obrigada, desejo a vocês todos um sábado excelente, espero vê-los no próximo webinário e espero que tenham gostado. Obrigado, igualmente. Foi um prazer. Obrigada, Andréia, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado, André. Obrigada. É sempre um prazer. Igualmente, obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Professora, desculpa. Sim, oi, Milton. Sim, professora. Não sei se recebeu o e-mail com a André. Depois eu te respondo. Hoje há 2 semanas. Tá, ok. já Como não recebi, tinha estou feedback. Ok. Tá. Sim, eu estava preocupado porque sempre que eu mando e-mail para a professora, nunca. Às vezes não ia porque eu estava. Não sei, só que escrevi mal o e-mail, disse, pá. Eu vou te passar o meu direto para você escrever para mim, tá ok? Não, se já recebeu, acho que para mim não tem problema. Eu estava a questão porque não recebi o feedback. Tá ok, obrigada. Obrigada, Milton. Me reenviaram o seu e-mail. Obrigadão. Ok, tá bem. Muito obrigado, professor. Bom final de semana. Igualmente, Milton. Tchau, tchau.